A gente tá falando do Bad Bunny, tá, gente? Eu não conhecia, o Felipe não conhecia, e aí De foi uma invisível pancada. de invisível é impossível de ignorar. Oi, gente, eu sabia. E eu sou o Flecha. E hoje a gente vai falar do show, da performance, Do manifesto. da maravilha que foi, que a gente chorou a hora que a gente... A gente tá falando do Bad Bunny, tá, gente? Eu não conhecia, o Felipe não conhecia, e aí De foi uma invisível pancada. de invisível é impossível de ignorar. Extremamente A Bia não conhecia impecável. ele. Eu conheci ele acho que há uns 3 dias atrás. Eu mencionei pra ela sobre ele ter ganho o Grammy e as 20 bilhões de pessoas que já ouviram ele no Spotify. Eu falei, mano, nunca tinha ouvido falar dele. E ontem aquele foi foda. Impecável, assim, a gente assistiu e eu, enquanto eu tava assistindo, eu falei assim pro Felipe, eu não sei porque eu tô me emocionando, mas eu tô, e assim, eu tava me segurando pra não chorar, e porque eu falei, eu não vou chorar vendo isso. Aí a hora que finalizou, eu olhei pra ele também tava chorando, eu também tava chorando. Coisa linda, assim, 2 piscianos, A gente tá chorão, gente. A gente tá chorão, né? O vídeo de ontem que a gente postou, a gente chorou. Esse vídeo que a gente decidiu gravar de última hora. A gente chorou também, mas eu acho que a gente é chorão mesmo, amor. Acho que a gente muito permite. emocionado. E isso é muito legal, porque antes até de entrar nisso, só um breve sobre isso é que é incrível quando você pode ser você mesmo perto de alguém, né? Então é isso, a gente se Você emociona. falou casei certo, a gente sabe. Exatamente. A gente sabe que a gente casou quando a gente é literalmente muito igual, a gente gosta das mesmas coisas, é muito E a gente muito legal sente isso. muito as mesmas coisas, né? Eu acredito que pra gente começar esse vídeo, começar falando sobre a primeira fala dele no show, né? Graças, mami, por parir-me aqui. Isso fala muito sobre honra, isso fala muito sobre alguém que se conhece, porque quando a gente se permite conhecer a nossa história, perdoar nossos pais, porque eu acredito que a gente tá reestudando psicanálise, ele tá estudando, eu tô reestudando, mas a gente tava assistindo hoje na aula exatamente esse ponto de tudo é sobre o pai e mãe. O quanto pai e mãe tem peso. E aí, mais que o peso do pai e mãe, é o peso da cultura. É o peso do ambiente, do né? ambiente, do que acontece todo dia no ambiente. Quando apareceu assim, a cana-de-açúcar, e eu sou do estado de São Paulo, interior, lá tem muita cana-de-açúcar. Na hora eu me arrepiei inteira. Eu falei, é isso, sabe? É isso. Hoje, num mundo, principalmente, não tá no roteiro, amor, mas me veio agora, num mundo de beleza ao extremo, todo mundo tentando se encaixar num padrão, todas as dançarinas com cabelo cacheado, latinas, olha, me arrepia, gente, vocês não estão entendendo Foi o tudo, quanto foi... o retrato da vida real ali, né? Casamento, o Rick Martin nas cadeiras. Sabia que o casamento, ele era um casamento de verdade? Sério? Aham, eram 2 pessoas casando de verdade. Esqueci de comentar. Chocada, tá vendo? Ele me conta todas as fofocas. E aí Eu eu sou fico sabendo fifi. de tabela. Ela vai filtrando o que faz sentido ou não. E o Bad Bunny no início, eu fui mostrar pra ela, ela não tava dando muita bola. E quando começou, ela. E o legal de tudo isso é que se você não sabe quem ele foi, ele era um caixa de supermercado e ele fazia os 2 trabalhos, Ele era um né? artista independente, tentando publicar suas músicas e trabalhando em um caixa de supermercado. Eu quero pegar só um adendo rápido, uma coisa que me veio na cabeça, mas sobre a questão das fofocas, né? Muita gente fala mal das fofocas. Eu sou uma pessoa que consumo, né? Então eu consumo todas as coisas que tá relacionado à internet de um modo geral. E eu aprendo muito com as coisas. Eu aprendo com o que é, com o que não é, com o que fazer, com o que não fazer. Então eu acredito que, lógico, tem notícias que são muito idiotas que a gente pega no caminho, mas eu acredito que é sobre estar sempre aprendendo. Então, o show do Bad Bunny poderia ser visto como um show. E para nós, lógico, agora a gente vê que a internet está lotada sobre isso e a gente está falando também sobre, mas antes disso tudo a gente não tinha visto nada sobre o show dele. Então, quando a gente viu, foi um primeiro impacto muito Exatamente. grande, né? Exatamente, a gente não sabia
o que traziam as letras dele, a gente não sabia que tipo de artista ele era, a gente não sabia que tinha tanta política dentro das letras dele e tudo mais. Então foi algo que de invisível agora a gente virou fã, entende? Então E é é isso, importante. e é isso que causa, né? Exatamente. Exatamente. Porque eu não sabia, por exemplo, que aquilo que tu falou. Eu não sabia que era 10 anos atrás que ele era caixa de supermercado. 10 anos. 10 anos. Agora é pouco, praticamente. Foi praticamente quando tu veio pra. Olha só que louco. Quando tu veio pra Floripa foi há 10 anos atrás. Tipo, olha só. É muito tempo, mas parece meio que foi ontem que tu veio pra Floripa. Total. E eu acho que nesse momento, assim, de olhar para a história dele e olhar para nossa história também, a gente precisa reconhecer o que muitas vezes é comum. E esse comum, gente, na verdade, ele é extraordinário. Porque olha o resultado de carregar esse olhar para o comum, para o que muitas vezes é ignorado. Muitas vezes a gente tem vergonha das nossas raízes. Eu falo sempre dentro das minhas redes sociais que por muito tempo, quando eu era adolescente, eu tinha vergonha da minha família, vergonha da minha casa, vergonha. E o quanto isso tem valor, porque olha a riqueza da diversidade. E uma coisa que me chamou muita atenção no Bad Bunny, que aí entra aquela questão de ser fã, né? A gente usa o termo fã aqui, né? Não de uma maneira pejorativa somente, mas de admiração de fato pelo artista, por aquela pessoa que honra as origens dele e de fato traz ali, junto com ele, a ideia de não ser um artista inalcançável. Então ele se torna, é como se fosse assim, ele é gente como a gente, só que ele está nos representando lá. Então ele é a pessoa que está representando milhões de outras pessoas. E eu acredito que foi isso que quebrou completamente o padrão. Porque se a gente for analisar, e aí até a ideia do vídeo, né, de invisível a impossível de ignorar, e eu retrato muito por ela, que não conhecia agora, tipo, what the fuck? É exatamente isso. Ele fez o que ninguém fez. E isso, amor, até pode ser encaixado dentro da dinâmica do que a gente estava vendo sobre, por exemplo, o Felipe Ret, que eu vi um burburinho ali, né? Uhum. Que acontece? Não só o Felipe Ret, mas também Total. Grandes artistas, grandes cantores que no início cantavam um tipo de música. E aí, por conta da fama, por conta da visibilidade, deixa as suas origens, deixa de falar, de cantar, de se posicionar de uma determinada forma, para ir no que é o pop, para ir no que... É o hype, né? No hype, no que vende. E acaba vendendo sua alma, né? Exatamente. Aí por isso que a gente observa que muitas vezes, e isso tanto no grande, tá, gente? Dos cantores, das atrizes, dos atores, para também o pequeno. O quanto você, muitas vezes, vende a sua alma, vende a forma que você pensa, vende sua dignidade, sua honra, suas raízes, por dinheiro, por reconhecimento, por fama, para ser visto. Então, às vezes, principalmente agora com esse olhar, né, da internet, da religiosidade, do que está acontecendo com os cristãos, o quanto você precisa se encaixar para caber naquilo ali, senão você não vai ser salvo. Isso politicamente, isso em todos os sentidos. E eu acho que, amor, um ponto que tu falou do Felipe Ret me fez lembrar uma analogia que eu tinha pensado antes do vídeo, até ia falar pra gente colocar na pauta, mas acabei esquecendo, que foi sobre esse mesmo vídeo que a gente viu falando do Felipe Ret. E fala que muitos artistas acabam se vendendo e sofrendo e morrendo porque apenas queriam fazer suas artes. Então ele dá até um exemplo no vídeo da Amy Winehouse. E isso é um ponto muito interessante porque é muito paradoxal. Eu só quero fazer minha arte, eu só quero cantar. E, de alguma forma, as pessoas acabam se vendendo, sem nem perceber de fato que talvez estejam se vendendo e se destruindo, porque acreditam que de fato, mas eu quero fazer arte, então eu vou ter que fazer isso. E o Bad Bunny mostrou exatamente isso. Ele, em nenhum momento, falou inglês dentro dos Estados Unidos.
E o mais interessante é que além dessa performance que foi toda na língua dele, ele trouxe o mais importante de tudo, que é acreditar em si. Ele diz: eu só estou aqui porque eu acreditei em mim. Você não deixe de acreditar em si. Você vale mais do que você pensa. Olha isso. O quanto muitas vezes a gente não dá valor na forma que a gente pensa, no que a gente estuda. E tudo isso, gente, principalmente os estudos, principalmente esse posicionamento, ele foi revelado lá naquela performance num ato de amor, num ato de união, de falar, olha, a gente tá aqui, olha quanto de riqueza a gente tem, olha quanta diversidade. E ele não atacou ninguém, como tá acontecendo os reacts hoje. Hoje o que mais acontece é Ataques, react né? Sem de ataque, respeito. sem respeito. Tipo, eu penso assim. É aquela coisa, né, da opinião. Porque mulher, depois dos 30, é isso. Homem que não provê, é isso. Um monte de ódio dissipado a troco de quê? Me fala. E uma coisa que me fez pensar sobre o que tu trouxe dessa fala e sobre o jeito que ele falou e o jeito como ele começou o vídeo. Graças, mami. Então, com certeza, isso vem da infância. E aí, isso me fez lembrar do livro que eu tô lendo do Stephen King, que é o maior escritor, acho que de terror. O cara já vendeu mais de 700 milhões de cópias. E ele tava contando sobre a história dele, tá? Ele tá narrando a infância. Em um determinado momento, ele conta a primeira vez que ele escreveu uma história. E mostrou pra mãe dele quando ele era criança. E ele falou que ele viu o brilho no olho da mãe dele, de feliz e orgulhosa dele, e ele falou que nenhum elogio até hoje superou aquilo lá. Então, o quanto, com certeza, eu acredito, com certeza eu acredito, é ótimo, né? Mas, eu acredito, essa é a minha opinião, porque eu não tenho... Não tem estudo, não não tem tenho nenhuma estudo, pauta não agora. aprofundei Foi um sobre achismo isso. dele, tá, gente? Foi achismo dele, mas com certeza pelo fato de que, graças mami, com certeza ele honra a mãe dele deve ter sido uma pessoa boa pra ele, porque ele não estaria agradecendo a mãe dele num show, porque não é uma coisa comum de alguém fazer lá, primeira frase de um show, agradecer a mãe dentro do Super Bowl. Não sei, acredito que tenha sido a primeira vez até de fato isso. Então isso mostra muito. Acho que mostra muito caráter e como, mesmo que, por exemplo, não tenha sido totalmente bom, mas, cara, quando você vira adulto, você conhece, você acaba tendo muito respeito, compaixão, totalmente outra visão do que é a paternidade e a maternidade. Nossa! Quando você entra numa sessão de terapia, de hipnose, de qualquer coisa, você vai lá falar do pai e da mãe, porque meu pai não foi assim, porque minha mãe não foi assim. Você ressignifica aquilo, vai ressignificando, você começa a ter esse olhar. Depois que a gente se torna pai, a gente entende muitas Principalmente atitudes, tipo assim, a gente pensa, nossa, aquilo que a gente achou que era ruim, talvez nem era tão ruim de fato, porque dado o contexto, às vezes a gente olha algumas atitudes nossas e pensa, poxa, talvez elas sejam piores do que até os nossos pais fizeram pra gente em algum determinado momento. Totalmente. Então isso é muito legal. E um ponto que eu quero destacar aqui também, que isso faz muito uma analogia sobre uma coisa que a gente sofre muito aqui, e eu principalmente, que é a questão de ser uma pessoa que, por me considerar uma pessoa inteligente, eu gosto de respeitar todas as opiniões. E a internet, ela muitas vezes não perdoa isso. Ela não perdoa em cima do muro. E uma vez eu ouvi uma frase que é: um bom posicionamento é você ser amado e odiado pelo mesmo motivo. E ele tomou hate do presidente, galera. Tipo, Então, assim, nós estamos aqui reagindo de uma forma extremamente emocionada e existem pessoas reagindo com muito ódio pelo mesmo show, pela mesma performance. São sentimentos completamente opostos. E é isso que causa um bom posicionamento. E na construção de uma marca, você pode sim construir um bom posicionamento. Sendo uma pessoa mais polida, eu sempre construí um posicionamento dessa maneira, sendo uma pessoa mais polida e respeitosa com as pessoas, mas também entendo que tem momentos que, como hoje a gente está fazendo ali dentro do nosso desafio, de estar trazendo essa questão, a gente vai falar um pouco mais depois sobre isso, é de trazer esse lado mais ousado, é de trazer essa coragem, porque para mim aquilo lá foi um ato de coragem, aquilo que ele fez. Coragem da ativação do personagem, né? E aí, pra gente, acredito, ir chegando ao fim desse vídeo,
A ativação do personagem, imagina, gente. A gente tá fazendo um desafio agora. Eu e o Felipe. Começou hoje. Começamos hoje. Hoje, dia 9 de fevereiro. E ele tem muita correlação com a ativação de um personagem que, na linguagem, não sei o que vocês estudam e tudo mais, mas pode ser usado como alter ego. Eu gosto de usar alter ego. Ele gosta de alter ego, eu gosto de personagem, porque, enfim, não tem muita explicação palpável, é gosto, mas acaba que esse personagem, esse alter ego, ele é um símbolo de um desejo, um sonho, uma materialização do que você gostaria de alcançar. Porque a gente entende que quando a gente incorpora esse personagem, fica muito mais fácil de se aproximar daquilo que a gente deseja. Porque hoje a gente é um outro personagem. Imagina, hoje a gente... Ontem a gente era um personagem. 5 anos atrás eu era um personagem, ele era outro. Agora a gente é outro. E agora, esse personagem é o personagem que a gente escolheu. Não é o personagem que o ambiente moldou, que as crenças moldaram. A gente intencionou. E uma forma bem legal de trazer, para tangibilizar isso, é exatamente a questão, trazendo o Bad Bunny e até trazendo eu como exemplo em relação a isso. O nome do Bad Bunny é Benedito. Bad Bunny é o alter ego dele, é o personagem dele. Então, por quê? Porque com certeza o Benedito tem seus medos, tem seus desafios. A gente não sabe o que de fato é por trás do artista. Igual a Larissa com a Anitta. Exatamente, a Larissa com a Anitta, o Felipe com Flecha. Exatamente, o Flecha é o alter ego. A gente trouxe até a questão, exatamente isso ontem, no vídeo de ontem, que quando meu filho nasceu, o Flecha de alguma maneira morreu e ficou o Felipe. E o Felipe, ele não é tão ousado, ele não é tão vendedor, ele é uma pessoa muito mais pacífica. Então, acredito que essa ativação do personagem, do alter ego, enfim, como vocês verem que faz mais sentido, ele é algo que, para nós, já tendo o primeiro dia hoje, já tá fazendo uma diferença assim, ó, absurda. Porque a gente tá pensando exatamente, nossa, a gente talvez não faria isso, mas nosso personagem, ele faz isso. Ação, né? O personagem é de ação. Uma semana atrás, a gente viria essa notícia na internet e a gente não teria... A gente não iria fazer esse vídeo. Não, a gente não teria feito vídeo. Porque eu já vi várias notícias que fariam sentido. Que dava pra gente pegar e fazer. Isso. A gente já gravou um Reels, já postou, ela já postou lá no TikTok, já fez. E a gente fez de um jeito até diferente. A gente botou edição também, botei edição no meu, diferente do teu ali, mas botei. Então a gente fez. A gente executou. Esse é o personagem. É isso. E aí falando na prática, né, amor? Você pode ter a ativação de várias formas, mas sempre pra escolher um personagem, falando rapidamente, porque tem várias nuances. A gente vai falar disso dentro do nosso produto, mais profundamente, mas do fim pro início. Você precisa ter um objetivo para entender qual é o personagem que você vai encaixar nesse objetivo. E ele precisa de uma ativação. Seja ela um objeto, seja ela uma frase. O objeto, ele é muito tangível, né? O objeto, ele é uma coisa que fica muito fácil de tu identificar, mas exatamente... Uma frase, uma roupa, um acessório, um brinco, um colar, enfim. Algo Ritual. Um ritual que faça pra você. E é muito legal de trazer, sendo bem honesto com vocês, gente. Eu sou uma pessoa que não gosta de usar óculos. Eu não tenho nenhum óculos escuro, eu tenho muita dificuldade de usar óculos. Então, pra mim, de fato, é exatamente isso. Vestir o personagem aqui. Eu gosto do óculos, eu gosto do estilo, ele me representa muito. Porém, eu não tenho essa prática, não é uma coisa que eu me sinto confortável em usar. Então, para mim, sempre foi usar o óculos exatamente para ativação desse personagem que é mais ousado, porque foi exatamente quando eu fiz a minha transição de ser um cara que sempre usava terno para ser uma pessoa que começou a usar moletom, começou a usar chinelo de dedo, sempre aparecia impecável. Então, a minha transição ela se deu muito por conta do óculos. E foi no momento que eu botei o óculos que foi o momento que eu mais fui usado, foi o momento que eu mais fui autêntico, foi o momento que eu mais fiz dinheiro na minha vida. Então, disparadamente, o personagem é algo que vai te trazer a tua autenticidade, vai te conectar com a tua essência de fato, vai te dar coragem para falar e principalmente fazer as coisas. Exatamente. Para fechar sobre o personagem e a gente encerrar o vídeo, o mais importante dentro desse personagem é que ele eleve também o teu bem-estar. Porque de nada adianta você escolher um personagem que você se culpa quando você não consegue ativar ele.
Então, vamos ter coerência e não se culpar, porque você tá numa fase de teste. É teste. Eu estou testando, em algum momento aquilo ali vai se tornar natural. Total. Perfeito? É Mais isso aí. alguma coisa? Fechou. Beijo, tchau, até!